Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges, eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para esse primeiro dia do mês de junho, uma quarta-feira, onde falaremos sobre um jogo bem decisivo nas qualificatórias da Europa, né, uma semifinal, né, digamos assim, para disputar, para ver quem será o adversário do País de Gales, entre Escócia e Ucrânia. Temos Série A e Série B do Brasileirão, tá bom? Temos alguns outros campeonatos, a Nations começando hoje de uma maneira um pouco mais modesta, né? Amanhã tem mais jogos e também temos o início da qualificatória da Copa das Nações Africanas, mas vou me concentrar aqui na Série A, Série B e falar um pouquinho sobre essa qualificação da Copa do Mundo, tá bom? Vocês me perdoem, tô com um café na mão aqui porque eu tô com início de gripe, minha garganta não tá muito boa, então eu vou tentar gravar sem pausas, tá bom? Vou começar falando sobre esse grande jogo entre Escócia e Ucrânia, um jogo extremamente decisivo e um jogo único, né? Nós temos a Escócia que, do que eu tenho de memória, apesar das boas estatísticas, a Escócia não é um time muito criativo, tá? É um time muito físico, time muito defensivo, não tem uma criatividade muito boa no passe, não tem jogadores muito talentosos. O Robertson, que é o jogador de lateral esquerdo, né, do Liverpool, é talvez o jogador mais expressivo do time da Escócia. E temos a Ucrânia, né, que infelizmente hoje ainda vive uma situação de guerra, mas deixando isso de lado, a Ucrânia para mim tem um time melhor do que o time da Escócia em relação a nomes. O Yaremchuk, atacante do Benfica, o Yarmolenko e também o Malinovski pelo meio ali. E por último, o jogador do Manchester City, o Zinchenko. Para mim, a Ucrânia tem um time muito mais de qualidade, finalização de fora da área, drible 1 para 1, um time muito bom também na bola aérea, tá? Então eu acredito que essa cotação da Escócia ela esteja um pouquinho equivocada, tá? Na minha opinião, esse jogo poderia ser um pouco mais parelho. A Ucrânia fez uma boa fase de grupos, não julgo a Ucrânia por ter feito uma fase de grupos ruim. A Ucrânia bateu no seu último jogo aqui a equipe da Bósnia por 2-0, num jogo bastante decisivo. Isso aí foi lá no finalzinho de 2021. E a Escócia empatou com a Áustria 2-2 o último jogo, tá? Eu particularmente, como eu tô falando para vocês, eu tenho uma lembrança das duas equipes assim muito fácil na cabeça, porque eu lembro da Euro, né? A Ucrânia caiu no grupo da Inglaterra e a Escócia caiu no grupo da... Não, desculpa, a Ucrânia não caiu no grupo da Inglaterra. A Escócia caiu no grupo da Inglaterra. A Ucrânia enfrentou a Inglaterra, se eu não me engano, no mata-mata, né? A Escócia caiu num grupo com Croácia, Inglaterra e República Tcheca, se eu não estou enganado. E a Ucrânia caiu num grupo... eu não vou conseguir lembrar aqui os adversários da Ucrânia, mas se eu não estou enganado... Perdão. Se eu não estou enganado, a Ucrânia caiu no grupo da Espanha, talvez. Tentando buscar aqui os confrontos. Não sei se foi contra a França. Enfim, não é relevante para essa informação. Eu tenho aqui, ó. A Ucrânia caiu no grupo da França, exatamente. França, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão, né? Então é difícil você exigir da Ucrânia um primeiro lugar onde você tem o grupo da França como uma super seleção, né? Atual campeã do mundo. A gente fica exigindo da Ucrânia a primeira colocação. Então a Ucrânia veio aqui para repescagem, assim como a Itália, que foi eliminada pela Macedônia, por exemplo, a Suécia, que se classificou, Portugal também acabou se classificando, vencendo a própria Macedônia, e aqui a Escócia, que ficou num grupo com Israel, Áustria, Ilhas Faroé e Moldávia. Não dá para descartar também que a Áustria era uma boa seleção e Israel também, tá? Então tem os seus valores a seleção da Escócia, tá bom? Mas eu acredito que Finlândia e Bósnia também eram boas seleções para a Ucrânia. Enfim, só falando o que eu tenho de memória, acredito que pelos jogadores que a Ucrânia tem, pelo jeito que a Ucrânia joga, a gente poderia ter uma odd da Escócia um pouco mais alta. Com isso, inicialmente eu venho para esse jogo para trabalhar um layer por equipe em campo, né? Uma correção de preço inicial nos primeiros 20 minutos. A Escócia é
A torcida da Escócia é completamente apaixonada, são completamente malucos. Vai ser uma festa do caramba para tentar empurrar a equipe. Não acho que a Escócia vai facilitar a Ucrânia, porque a Ucrânia está numa situação de guerra, não acho mesmo. Acho sim que a Ucrânia vai dar tudo de si para tentar estar nessa Copa, né? Não é o jogo decisivo, ainda falta um. Mas em relação à qualidade, hoje eu apontaria a Ucrânia como um time um pouco mais decisivo. É bom lembrar que se a gente quiser um cenário para gols nesse jogo, a Ucrânia poderia sair na frente. Tá? A Escócia, eu não tenho dúvida que a Escócia vai tentar fazer nesse jogo e se passar também vai tentar fazer contra o País de Gales, um jogo onde ela sai na frente e recua. A Escócia não vai ter nenhum tipo de pudor de segurar essa vaga para tentar ir para a Copa do Mundo, tá? Já a Ucrânia, como tem um time de muita velocidade, pode sim, além das finalizações de fora da área e de cabeça, contra-atacar porque é um time muito bom de velocidade, tá bom? Então eu venho inicialmente para trabalhar correções de preço aqui, ficaria muito de olho nas bolas paradas dos dois lados, eu não tenho muita informação estatística desse repertório, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu peguei, deixa eu puxar o PDF aqui, que eu peguei ao longo da temporada, né? A Escócia dentro de casa venceu 3 dos 4 jogos que disputou, lembrando, óbvio, que a Escócia pegou equipes também um pouco mais fracas, a Ucrânia venceu 3 das 5, a Ucrânia foi primeiro a marcar em todos os jogos que disputou fora de casa, então se você vem trabalhar, por exemplo, um Lei Escócia talvez seja interessante, óbvio, desde que a leitura bata, claro, né? A Ucrânia sofreu 5 gols, a Escócia 3. Não me parece um jogo muito inclinado para over, tá? A Ucrânia talvez puxe um pouco mais para over, mas não me parece um jogo tão inclinado para over. Mas se eu tivesse que apontar um cenário ideal para trabalhar mercado de gols, mesmo que seja um limite no final, seria a Ucrânia tendo a vantagem no placar para que ela possa utilizar dos contra-ataques, tá bom? Informações que a gente tem aqui, ó, a Escócia marcou nas últimas 8 partidas, das 10 que disputou, não perdeu as 8, tá? Foi over HT em 8 das 10 e ambas não marcam em 7, tá vendo? É um time que consegue proteger a liderança. Já o time da Ucrânia marcou nas últimas 8, não perdeu nas últimas 8 e aqui tá o problema da Ucrânia, né? Concedeu em 8, tá? Isso é um grande problema. Aqui também conta provavelmente amistosos e tudo mais, tá? Então é isso, eu vou ficar de olho no match odds e só vou trabalhar gols aqui caso a Ucrânia esteja na frente e com um cenário de contra-ataque, tá bom? Série B do Brasileirão, CRB e CSA, um jogo parelho, jogo típico de Série B, não tem muito o que se falar aqui, jogo de meio de tabela. Esse jogo vai ser às 21h30, eu tenho me esforçado para estar acordado nesses horários, então eu também venho trabalhar match odds aqui na Série B sem nenhum problema, tá? Não consigo cravar favoritismo aqui. O CRB dentro de casa tem 2 vitórias em 4 jogos. O CSA como visitante não venceu. 2 empates e 2 derrotas, só marcou 1 gol. O CRB já tem uma defesa um pouco mais vazada. Na Série A, nós temos um confronto muito interessante, que é... O Ceará e Fortaleza, eles vira e mexe estão disputando o Copa do Nordeste, né, se eu não me engano. Mas aqui a gente tem uma situação interessante no contexto. Fortaleza e Ceará não vêm bem no Campeonato Brasileiro. Os dois times estão lá embaixo na tabela. O Ceará vem de um empate para o São Paulo e o Fortaleza empatou com o Juventude em casa. E o que me faz pensar que esse jogo pode ser muito importante e muito corrido é que eu assisti os últimos jogos do Ceará no Brasileiro, principalmente contra o São Paulo. O time jogou bem. A segunda parte do São Paulo contra o Ceará contra o São Paulo no segundo tempo foi muito bem. Poderia até ter ganhado o jogo. E o Fortaleza, o foco do Fortaleza essas primeiras semanas, né, do Campeonato Brasileiro tinha sido todo na Libertadores. O time estava focado em classificar e venceu o Colo-Colo e classificou, né? Então eu acredito que o Fortaleza agora sim vai focar, assim como o Ceará fez a melhor campanha, né, se eu não me engano, na Sul-Americana. Os dois vão focar no Campeonato Brasileiro. Tem time para sair de onde estão, na zona lá de baixo. Último e penúltimo, vocês não estão vendo aí, mas eu estou falando para vocês. O Ceará tem uma vitória em 7 jogos, o Fortaleza não tem nenhuma vitória. Os dois times têm uma defesa bem ruim, mas eu acredito que vai ser um momento de ascensão para as duas equipes daqui para frente, porque tem bons times, são bem treinados, tá? Talvez esse favoritismo do Fortaleza
Não dá também para apontar e falar que a saúde não é justa, né? O Fortaleza em casa é forte. O que está acontecendo com o Fortaleza é a situação do foco, né? Se a gente pegar só o Brasileirão para filtrar, o Fortaleza tem 2 empates e 2 derrotas, só marcou 2 gols em 4 jogos. Mas não dá para cravar só isso, não dá para ter essa linha de raciocínio, porque o Fortaleza estava focado na Libertadores. Então, seria muito leviano vir aqui e falar: o Fortaleza é o último colocado, a saúde está errada, eu vou fazer lei Fortaleza. Não existe isso. A gente tem que entender o contexto. O calendário do Brasil é maluco, junto com o calendário da Sul-Americana, Libertadores. Então hoje, se a gente olhar só a tabela, você vai ter 1000 interpretações diferentes. Para mim, eu vejo um jogo muito parelho. O time do Fortaleza é muito bom, o time do Ceará também é muito bom. Time de velocidade. Eu ficaria aqui ou com o mercado de gols ou também com o match odds. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 4-0 Ceará, 3-1 para o Ceará, 3-0 para o Fortaleza e 1-1, tá? Então, não tem jogo fácil aqui não, tá? Eu ficaria de olho no match odds, não me levaria pelo momento das equipes na tabela, né? Foca no jogo e muito cuidado com os contragolpes, tá? O Fortaleza joga muito bem quando está à frente no placar, mostrou isso na Libertadores, e o Ceará, mesmo que o jogo esteja empatado, é um time muito bom também em velocidade. Beleza? Então é isso. 3 dias ali, 3 jogos para match odds no dia de hoje. A gente ainda tem um jogo da Nations League iniciando, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui, que não apareceu ali ainda no radar esportivo. Polônia e País de Gales, né? A Polônia já está classificada para a Copa do Mundo, o País de Gales espera agora o vencedor entre Escócia e Ucrânia. A Nations League, para quem não sabe, é um torneio dividido em 4 ligas, né? A, B, C e D. Da Liga B para baixo, né? Todos os vencedores do grupo sobem para a categoria de cima. E da Liga A a gente tem ali os classificados, os vencedores do grupo se classificando para uma semifinal e final. Mas só vale dinheiro, tá? Utiliza ali um pouquinho do ranking das seleções, da UEFA, da FIFA, mas não vale muita coisa. Então basicamente transformar amistosos em competição. Óbvio, vou fazer, né? Principalmente porque com a chegada agora da Copa do Mundo no final do ano, eu tenho certeza que as seleções vão testar muitos jogadores, né? Talvez não testem assim em relação a ficar mudando muito a forma de jogo, mas talvez substituir algumas peças, e vale a pena ficar de olho qual jogador se desempenha melhor. Então eu vou fazer sim a Nations League. Beleza, pessoal? Eu vou ficar por aqui, porque eu já estou sentindo que a garganta não vai me deixar continuar. Eu vejo vocês então no Telegram, os links estão todos aqui embaixo, tem um linkzinho único aí que você abre, você vai achar tudo que você precisa ali dentro. Se você puder se inscrever no canal, sabia que tinha esquecido alguma coisa, clica no link aí embaixo, ajuda muito você estar inscrito por aqui, o YouTube valoriza bastante essa inscrição. E se você puder deixar o like no vídeo também ajuda bastante. Eu tenho postado nessa pausa europeia alguns vídeos aqui de casa, comentando alguns assuntos mais particulares, né? Falar um pouco sobre a minha jornada no trade. Então se você quiser assistir, eu vou deixar também em algum lugar aí na tela. Mas você procura aí jornada de trade que você vai conseguir encontrar, tá bom? Um grande abraço, bom trabalho e até amanhã.